Imagens em preto e branco. Em aterro sanitário, catadores escalam montanha de lixo. Na paisagem do local, prédios de bairro residencial. E a gente vinha para um lugar cheio de barro, né? Lama, água difícil e trabalhar num lixo, né? E a gente não tinha costume. Eu sofria demais. Era céu aberto, lá era ar livre. Lá, então a gente trabalhava muito misturado com muitas coisas lá. Trator em meio ao lixo. Tinha o trator empurrando. Aí eu caía, só acho que o pessoal gritou, porque senão hoje era para mim estar sem minhas duas pernas. Pessoas e trator no aterro. Já vi muitas mortes, carreta passando por cima da mesa, trator. Já vi muita fatalidade. Assim. Homem e mulher carregam um saco de lixo nas costas. Abertura. Sequência de imagens. Urubus pousam em monte de lixo. Eles enchem caminhões com eles. Ao fundo do aterro, floresta arborizada e prédios residenciais. O caminhão sai do aterro com lixo e homens na caçamba. Homens caminham com dificuldade em meio ao lixo. Escrito no centro, em letras brancas, lixo estrutural. A gente pensar que Brasília, né, tem 62 anos, ainda é uma cidade recente, e como é que o lixão da estrutural se tornou o segundo maior do mundo, perdendo só para o de Coelho, Jacarta, socióloga. né, na Indonésia, e a população de Jacarta na Indonésia é 6 vezes maior que a nossa. Ele era o segundo maior do mundo e o maior da América Latina. A gente pensar que o nosso lixão chegou a ser maior que o de São Paulo, de Rio de Janeiro, de cidades muito maiores que a nossa. O lixão da estrutural surgiu de forma irregular, mas foi oficializado pelo governo do Distrito Federal há 40 anos. Ocupa uma área de 200 hectares, o que equivale a 243 campos de futebol. Faz divisa com o Parque Nacional de Brasília e fica a apenas 15 quilômetros do Congresso Nacional. Acumula mais de 40 milhões de toneladas de lixo e inúmeras histórias de vida. A gente ia para a escola, voltava e subia para trabalhar. Aí meu pai e minha mãe iam de Presidente manhã, da cooperativa né, 6 horas da Cooperfé. manhã. E a gente chegava da escola e ia trabalhar. Pegava, levava almoço para eles e começava a trabalhar junto com eles. Tomava café da manhã em casa. Aí, enquanto os meninos eram pequenos, Marli Nunes, catadora. aí eu levava o almoço, né? Esquentava lá mesmo, num fogãozinho, fazia um fogãozinho e esquentava lá no álcool, né? Aí depois que os meninos começaram a estudar, aí eu ia 5 horas da manhã, aí vinha 10 horas da manhã arrumar o almoço e os meninos para ir para a escola, aí voltava. Às 5 horas da tarde eu vinha para casa. A estrutural, quando eu cheguei, era barraco de madeira, puro barraco de madeira, o esgoto corria a céu aberto. O mais difícil era nessas épocas, época de seca, muita poeira, aqueles redemoinhos, né, que dava, então Carlos tampava Pereira tudo de da Cruz, poeira. Às vezes a catador. gente tinha alguns problemas até de respiração lá, o acúmulo de poeira demais lá. E na época da chuva também muita lama, né? Por dia, mais de 2.000 toneladas de lixo eram despejadas aqui, além de 5.000 toneladas de entulhos de construções. Era só a caçamba chegar para a multidão de catadores começar o trabalho de separar o material reaproveitável. O que sempre foi descartado por muitos como lixo, virou sustento de gerações. Antes eu trabalhava na roça, fazenda, né? Trabalhava como lavrador, né? E aí era a minha vida, era essa aí. Aí os meus filhos vinham de lá para cá com a minha família. Trabalhava eu, minha mãe, meu pai e os meus irmãos. São 3 irmãos. Tudo na reciclagem. Minha vida era chorar com vontade de voltar para trás, mas não podia. Porque eu tinha um irmão aqui também, né, que estava doente, aí a gente tinha que ajudar ele, né? E aí com 2 crianças pequenas, aí a minha solução era trabalhar no lixão. Em entrevistas com algum desses catadores em 2017, dizia para alguns o que é lixo, para a gente é dinheiro, é fonte de renda. Claro que era um dinheiro e condições precárias, até em termos de saúde pública, mas eles tinham uma vida dependente daquelas sobras da sociedade. Eles estavam meio que nas brechas do nosso sistema social, de alguma forma. E durante muito tempo estavam atuantes lá e trabalhavam lá de manhã, de tarde, de noite, horas, jornadas longas de trabalho, uma vida de trabalho. Por mais que a gente soubesse que na estrutural tinha um lixão, tinham catadores que viviam do lixão, as condições de vida deles, em geral, foi muito invisibilizada durante esses
quase 60 anos de existência do lixão. O lixo da estrutural, ele criou problemas estruturais, né? Os catadores Paulo acharam Celso uma Reis solução Gomes, pra professor sua da vida Faculdade de naquele lixo Tecnologia da estrutural. UNB. Então a solução, eles criaram esses postos de trabalho, eles não existiam. Os catadores foram lá e criaram um posto de trabalho, tiraram um material e revenderam esse material, sem nenhum apoio do Estado. Eles eram fantasmas, né? Eles estavam ali de forma oficiosa no lixão. Aquele tempo lá era Dilei muito Nunes Pinto, difícil. presidente da cooperativa os guardinhas, né, Cooperfé. que não deixava trabalhar, mas a gente ia escondido a trabalhar. E depois, quando eu completei uma idade ali de 15 anos, aí que oficializou mesmo da gente ir trabalhar, que dava mais pra gente trabalhar mais horas lá. Porque no começo mesmo os guardinhas a gente ia, mas eles pegavam e tiravam a gente ia de novo e tirava, a gente ia e tirava. O lixão é uma área que não tinha muito controle, né? Era uma área que você podia chegar no portão, o portão não tinha um grande controle da entrada dos caminhões e a entrada de pedestres não tinha controle nenhuma. Então você não tinha certeza de quantos catadores e quais catadores estavam lá naquele momento. Na entrada, como eu falei, eram quase 6 quilômetros de perímetro de cerca abertos. Então os catadores entravam na hora que eles queriam, trabalhavam da forma que eles queriam também. Já vestia um bocado de roupa, as mangas compridas igual essas aqui, assim, né? E Carlos a calça Pereira da da mesa a Cruz, gente vestia catador. umas duas calças, uma mais apertada e uma mais folgada, assim, por fora. Assim, e quando era de tarde era quase a mesma coisa. E você tirava a de cima, embolava e trazia para casa, já lavava na época da chuva, que suja mais, né? Aí já descia para casa e lavava ela e no outro dia já ia com outra, e era assim a vida de lá. O risco era Poliana grande, Feitosa sim, Teixeira, porque secretária da cooperativa a briga Construir. pelo material, é assim, tinha o outro aqui do lado, quem fosse mais rápido pegava PET, quem fosse mais rápido pegava latinha. Eles faziam isso no lixão, em cima de uma montanha de lixo de 60 metros de altura, convivendo com os gases e os líquidos poluentes ali que fazem mal à saúde, entre máquinas, né, tratores, caminhões. Tinham na faixa de 2 a 4 acidentes fatais por ano e dezenas de acidentes graves todos os anos envolvendo catadores naquele local. Não usava esses EPI, né, de máscara. Aí a única coisa que nós usava mesmo era as luvas. Um risco grande que a gente corria lá também era esse, de não usar as máscaras, né? E aí a gente não usava máscara, mas as luvas sempre nós usamos lá. Trabalhei esses 20 e poucos anos lá, mas eu falar a verdade. Marli Nunes, catadora. Não era fácil pra você dizer assim, não, eu acostumei, estou acostumada. A gente eleva, né? Mas a gente não acostuma. Porque você vê muita coisa, né? Muito difícil, muita lama. Tá chovendo, é lama, né? Tá sol, é sol e poeira, entendeu? Então você leva na fé e na precisão. Foi uma vida difícil, mas ao mesmo tempo muito bom, porque ganhei também muito dinheiro lá também. Graças a Deus tem algumas condiçãozinhas aí, não tanto assim, mas umas boas condiçãozinhas, um carrinho para estar andando. Aí foi dinheiro de lá, né? Do lixo não veio só o sustento, veio uma cidade inteira. Estrutural nasceu em função dessa questão do lixo, que passou a ser depositado nessa região, e as pessoas em busca Cristiane de Machado sobrevivência, Coelho, como muitas socióloga. cidades nasceram perto de rio, perto de indústrias, perto de local de trabalho, as pessoas foram criando moradias improvisadas em torno do lixão, justamente para tê-lo como fonte de renda. E foi aí que nasceu o Estrutural. O lixão é um espaço de uma economia, né? Qualquer lixão. Então isso é comum, sim, nos outros lixões que a gente trabalhou. Acho que quanto maior o lixão, maior era essa circulação de riqueza que acaba Cláudio formando Santos, ao defensor redor público federal. essas estruturas assim de bairros, né? De moradia. Muitas famílias, né, vieram de fora por causa da situação, né, da crise. Então se adaptou ali no lixão. Começou pelas barraquinhas, né, de lona. Todo mundo que vinha de fora começou pelas as casinhas de lona e depois foi fazendo de madeirite. Aí depois foi legalizada e começaram a construir. Mas infelizmente foi pelas necessidades do lixão mesmo e do sustento, né? Hoje em dia tem uma população grande que mora na Estrutural. E alguns estudos até mostrando a questão do lazer para os jovens na Estrutural, a participação política dos jovens na Estrutural. E foi fundado também um polo da UNB na Estrutural. Então foi um espaço que foi se consolidando apesar da situação meio precária e vulnerável ligada à questão do lixo e à questão da saúde pública também, que era considerado desaconselhado as pessoas ficarem vivendo lá por uma questão sanitária. Mas como o lixo virou uma fonte de renda e as pessoas foram se consolidando naquele espaço, o espaço acabou se fixando. Não tinha, né, o esgoto lá como tem hoje, né? O asfalto também não tinha e tudo barraco de madeira. Hoje, como já pode ver, tem várias construções lá, né? Até de apartamentos, prédiozinhos, né? Então melhorou bastante a estrutural. Em 2018, a principal fonte de renda da cidade mudou de endereço.
por determinação do Tribunal de Justiça do DF e para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, o lixão da Estrutural foi fechado e passou a receber apenas entulho de construção. O lixão da Estrutural ele ficou aberto anos porque não tinha onde colocar o resíduo aqui em Brasília. Então só foi solucionado no dia que se criou uma solução para o resíduo, que foi um aterro sanitário, e uma solução para os catadores. Paulo Celso Reis Gomes, professor da Faculdade de Tecnologia da UNB. Para achar uma solução. Né? E a política de resíduos, nacional de resíduos, ela facilitou muito que os governos buscassem essa solução. E foi deixado um passivo ambiental enorme lá. Você tem aproximadamente 25 milhões de toneladas de resíduos enterradas naquele local que continuam gerando passivo ambiental, impactos ambientais no solo, na água e no ar. É importante que a gente frise para que quando falarmos, né, como está na própria legislação que cuida aí do tratamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos no Brasil, a 12.305, nós interpretarmos, né, a regra que menciona essa obrigação, que a gente concorda, né, os lixões têm que ser, digamos, todos assim, exterminados, mas com cuidado de fazer com que essas pessoas sejam realocadas num sistema de coleta seletiva, de logística reversa, ou seja, que não fiquem de uma hora para outra sem a sua, de onde tirar a sua subsistência. Sempre foi um embate muito grande entre a população local e o Estado. Tanto que houveram algumas tentativas de remoção da Estrutural, dos moradores da Estrutural, inclusive algumas em governo que entraram na Estrutural à noite, tentaram desmantelar os barracos e tentaram desmantelar o espaço, mas o espaço aos poucos foi criando movimentos associativos, comunitários e muito movimento de resistência também dos moradores locais e algumas lideranças para o espaço permanecer. Desde quando a gente começou a trabalhar lá, que tá esse tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira, eu acho que ficou plantado na cabeça de todos os catadores, né? Aquele dia hoje é cooperado, né? Mas naquele tempo era catador, de acreditar, né, que ia sair o lixão. Então acho que já tinha isso na cabeça, não sai, não sai. Então foi de uma hora para outra, saiu. Muito dono de mercado que tinha seus mercados virou catador de material reciclado Poliana também. Feitosa Porque Teixeira, o que gerava secretária da economia Cooperativa Estrutural Construir. era o antigo lixão. O antigo lixão ele gerava economia aqui na cidade Estrutural, mas depois do fechamento a economia caiu. Para muitos Cristiane foi Machado uma Coelho, perda socióloga. de renda muito grande, então teve um impacto, porque a gente tinha gerações, tinham pessoas que estavam lá desde os 12 anos e diferentes gerações de pessoas que estavam há mais de 30 anos vivendo da coleta do lixo. Era um trabalho como outros tipos de trabalho, mas mais estigmatizado, mais degradante, e a gente pensar um pouco qual as representações sociais do lixo na nossa sociedade. É quase como se o lixo também fosse o outro lado da moeda da nossa sociedade de consumo, e é um lado que fica geralmente invisibilizado na nossa sociedade. O aterro sanitário de Brasília foi construído entre as regiões administrativas de Ceilândia e Samambaia para receber os descartes. E as cooperativas de catadores espalhadas pela cidade precisaram se adaptar à nova realidade. No começo não cabia todo mundo, até porque a quantidade de material que vinha e até hoje não atende a quantidade de pessoas que tem numa esteira. Precisava de mais quantidade de material. E aí, no começo muita gente desistiu, até porque o ganho era pouco, os galpões eram longe, tinha que pagar passagem, e aí muita gente desistiu por causa disso aí. Quando fechou, para mim foi um motivo assim, um pouco de tristeza, porque que era para nós ir aqui para os galpão e nós não tínhamos conhecimento como nós ia conviver aqui nos galpão, nós não tínhamos certeza como ia ser. Lá no lixão nós já sabia que era nós tirar o nosso materialzinho e vender para os compradores lá e pegar o nosso dinheirinho na hora. E aqui muita coisa mudou de lá para cá, então aí até aí então a gente não sabia como ia ser, né, o andar, como diz o ditado aí do pessoal goiano, da carruagem aí. Mas graças a Deus que aqui está dando para a gente ir sobrevivendo, né? Acho que depois Dilei Nunes Pinto, presidente da cooperativa não caiu na Cooperfé. realidade, né? Aí depois de uns 2, 3 meses caiu na realidade. Então foi onde começou a bater a dificuldade, porque pegou todo mundo de surpresa. E ali no começo ali foi uma dificuldade para todas. As cooperativas não estavam se adaptando, ainda não estavam se adaptando, não estavam levando aquele dinheiro necessário para casa. Porque no lixão da Estrutural ali mesmo, a gente levava dinheiro por dia, por semana, por mês. O jeito que você quisesse fazer o seu dinheiro, você fazia.
E na cooperativa não, já começou naquela necessidade. E além de ganhar pouco, né? Que no começo ninguém estava tirando nem o seu sustento ali. Eu mesmo cheguei a ganhar R$59 por mês, na primeiro mês, depois 110. Então, para se adaptar, foi difícil. A gente passou muito aperto, muita precisão, sabe? Se a gente não tivesse uma pequena economia, a gente tinha passado fome. Marli Nunes, catadora. E quem teve, não passou, mas quem não tinha, passou fome. Falar a realidade para você, passou fome. Porque tinha dia da gente levar R$28 para casa. Dia não, meses, entendeu? Porque a gente pagava o transporte, né? E quando fechava o final do mês, a gente tinha que pagar o ônibus e chegava em casa, o que sobrava para a gente era R$28. Foi difícil. A gente reciclava o próprio material da gente, a gente mesmo tirava o dinheiro da gente, porém não tinha infraestrutura tipo igual hoje. Hoje a gente é amparado pelo INSS, caso eu me machucar, eu vou ser amparado. Só que compensação, o dinheiro é pouco. Se eu chegar a adoecer também, o dinheiro talvez não seja suficiente para me comprar medicação. Só que lá no lixão também eu poderia ter dinheiro, mas não seria amparada pelo INSS. A grande mudança que aconteceu, esses catadores foram colocados em galpões, centros de triagem, onde você tem um piso embaixo do pé, um telhado em cima da cabeça, eles estavam vendo no lixão, que era em cima do lixo, convivendo com gás, convivendo com o chorume, convivendo com os tratores e os caminhões, com acidentes graves e fatais acontecendo assim anualmente naquele local. Hoje eles estão em galpões, com condições mais dignas de trabalho, mais seguras, mas em compensação eles tiveram uma perda de renda. Porque antes eles tiravam o lixo, do lixo de toda a cidade, que dá mais ou menos 3.000 toneladas por dia, tiravam material reciclado. Hoje eles só conseguem tirar o material da coleta seletiva, que é o que é entregue nesses galpões, que não chega a 300 toneladas por dia. A criação de cooperativas, de associações, ajudou eles a melhorarem a autoestima e criar uma ideia de uma identidade profissional também, por mais que fosse um trabalho precário, estigmatizado, marginalizado, mas ajudou a ter uma profissionalização. E com a desestruturação, com o desmantelamento do lixão da estrutural e a criação do aterro sanitário em Samambaia, os projetos do governo eram bons, mas ainda eram pequenos para a quantidade de pessoas que dependiam daquele lixo para sobreviver. Essa relação da questão social, da questão dessas trabalhadoras e desses trabalhadores que retiram suas subsistências do lixão, a legislação não deixou também de perceber isso. Então, é importante que esses processos de encerramento sejam acompanhados ou tenham uma etapa anterior de transição. Aí tem a questão da qualificação e tem também a questão da idade, né? E também muitas mulheres, muitos idosos, diferentes gerações, pessoas que há 40 anos tinham a vida ali. Então, para elas terem uma nova reinserção, eu acho que as cooperativas, a capacitação são saídas sim, mas precisam ser ampliadas em termos de oportunidades para abarcar mais pessoas e para dar conta da heterogeneidade dessas pessoas que viviam dessa coleta do lixo lá na estrutural. Na realidade, precisa o governo cumprir com o que ele prometeu. Que ele falou material selecionado, não vem. Vem material, mais lixo às vezes do que material. Então, precisa de verba para poder manter a cooperativa, né? Que nós depende de ônibus, e aí às vezes não tem, né? Precisa de dinheiro para abastecer. E é isso que precisa de assistência, precisa de melhorar os materiais, né? Uma coisa melhor para nós. A legislação quis o Estado brasileiro reconhecer o trabalho da catadora e do catador e a importância da sua permanência no processo pós-tratamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Então, a legislação em si, ela já empresta. Cláudio Santos, defensor público federal. O problema é a vontade política no cumprimento, sobretudo encarando essa política como uma política pública inclusiva, não do ponto de vista de um assistencialismo, que também isso costuma acontecer, mas do ponto de vista de um resgate de uma dívida histórica, que foi feita pela legislação.
mas precisa ser executada pelo Estado brasileiro. O lixo é estrutural e a gente pensar como a gente tem desigualdades estruturais na nossa sociedade e como é que quem vai trabalhar com esse lixo muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade e precariedade social muito grande, mas falam que para a gente é trabalho, para os outros é lixo. Né? Então, para essas pessoas, elas foram através das cooperativas e das Cristiane Machado capacitações. Coelho, e tem muitas socióloga. cooperativas e muitas lideranças importantes que surgiram na estrutural, inclusive com muito papel também protagonismo das mulheres, que vieram mostrar a importância de uma identidade coletiva para melhorar a questão do associativismo, da solidariedade, da capacitação dessas pessoas. E pensar as perspectivas de empregabilidade dessas pessoas, né? O SLU tem 34 contratos com cooperativas de catadores no Distrito Federal. São 11 contratos de coleta seletiva com cooperativas de catadores e 23 contratos de triagem, para essas cooperativas fazerem o que elas faziam no lixão, que é separar o material. A diferença é que eles hoje separam o material da coleta seletiva num galpão que tem uma esteira. Então, o lixo passa por eles não passam mais pelo lixo, é a grande diferença. A renda, alguns catadores falam que abaixou um pouco a renda. Hoje eles têm uma renda média de R$ 1.800 por catador por mês. Tem cooperativas que ganham um pouco mais, cooperativas que ganham um pouco menos, mas é uma renda média com o INSS sendo pago. Isso para mim é uma grande vantagem. Se um catador sofrer um acidente, ele é considerado acidente do trabalho ou doença do trabalho, e ele pode se afastar e receber o seguro acidente do trabalho. Para nós foi uma dificuldade no começo, mas hoje eu vejo um exemplo, né, que a cidade está se mantendo com essa, com essa necessidade que tinha. Então acho que a gente parou para pensar que a gente não podia viver só naquele meio. Que ali não era um serviço digno, né? Que todo serviço é digno, mas ele não era. Ali era um serviço, bem dizer, se botar para aqueles tempos das antigas, um serviço escravo, né? Que a pessoa tinha. Hoje não, hoje eu vejo que a pessoa se adaptou, cada um procurou sua melhora e tá. A visibilidade dessas pessoas, ou a não visibilidade, é a forma, eu acho que é um pouco da forma como a gente enxerga a nossa participação ou não participação para esse resultado que são os lixões. Né? A gente acaba não percebendo que somos muito responsáveis também. Existe a responsabilidade do poder público, do setor empresarial, mas existe também a responsabilidade da sociedade. E como não enxergamos dessa forma, acabamos, via de consequência, por não valorizar, né, o labor da catadora e do catador, que nesse processo é tão importante, relevante, que acaba ainda sem o apoio, sem receber, né, de quem quer que seja, fazendo alguma diferença para que isso não seja ainda mais drástico para a cidade, para o Estado, para o país e para o planeta. As pessoas não conseguem entender que uma pequena ação, que é uma ação cotidiana, rotineira, ela pode mudar a vida de 1.500 a 3.000 famílias, né? Então, qual que é essa ação? Você tem que chegar na sua casa todos os dias da semana, de segunda a domingo, feriado, com dor de cabeça, gripado, de ressaca, não interessa. Você tem que separar o seu lixo em duas frações. A fração orgânica, Paulo né, que é o Celso lixo Reis da Gomes, da professor cozinha, da Faculdade junto com o de lixo do banheiro, Tecnologia que do a gente chama de UNB. rejeito, e um outro lixo com uma fração seca, aquelas embalagens, papel, papelão, plástico, metais, você deixa tudo separado. E mais importante do que isso, ou tão importante que isso, é você colocar para fora só o lixo que vai ser coletado naquele dia. Quando você separa o Poliana material Feitosa seu na sua Teixeira, casa, secretária da você cooperativa está ajudando na Construir. renda de vários catadores e ajudando também para que vários catadores não venham perder o dedo ou se cortar, igual aconteceu comigo. É importante as pessoas fazerem essa separação porque não é só no bem do catador. A gente tem nossas gerações que a gente está deixando aí. Então a gente, além de pensar no catador, tem que pensar no nosso futuro. Cada vez que você, Cláudio por Santos, exemplo, defensor público federal. descarta de forma equivocada, né, um produto, e aquele produto vai, por exemplo, para o aterro, vai para um outro ambiente inadequado do ponto de vista ambiental, primeiro, né, você interrompe precocemente, né, o ciclo de vida daquele produto, né, ou seja, ele poderia ter circulado mais, enfim, ter sido utilizado de outras formas, reciclado, enfim, ele teria um ciclo de vida maior.
E isso é um impacto, né? E não impactaria na natureza. E a gente vê toda a Cristiane importância que Machado tiveram Coelho, políticas socióloga. públicas voltadas à capacitação desses catadores e para a criação de cooperativas, que através desse processo eles se deram conta que também eram trabalhadores e foram buscar maior dignidade, maior autoestima, numa profissão que é extremamente... O lixo é extremamente marginalizado na nossa sociedade, quem vive do lixo também. Eu vi depoimentos de catadores que acham que a gente trabalhando com lixo, a gente é lixo também. E dizendo que o que para alguns é lixo, para a gente é dinheiro, para a gente é trabalho. Lixo para mim é riqueza. Poliana dinheiro. Feitosa Teixeira, secretária da Cooperativa Lixo Construir. para mim, eu não consigo ver o lixo como lixo. Para mim, quando eu vou na rua, que eu vejo uma latinha ali, é uma notinha de R$1 que está andando. Entendeu? Para mim significa muita Carlos coisa Pereira da mesmo. Cruz, que catador. além da gente ajudar o meio ambiente, os aterros ter mais um tempo de vida aí com os materiais que a gente arrecada, que evita de ir para lá. E aquilo é de onde a gente tira o sustento da gente também, né? Era um serviço que eu acho que era um Dileino serviço que era para ser Espinto, presidente reconhecido. da Cooperativa Cooperfé. Não só pelos governos, pelos órgãos fortes, mas sim pela população, pela cidadania. Catadores E recolhem querendo, lixo não em é, esteira. quantas árvores não salvam, né? Na reciclagem, a gente está limpando o planeta, bem dizer. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Jussiane Matos. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistente de produção Ana Rita Guedes e Maria Carolina. Imagens Francisco Cosmo e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Érico Oliveira. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Agradecimento Arquivo TST. Núcleo de Programação Rosa Wazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça 20 anos.